Mateus capítulo 7, do verso 7 ao 12. O texto nos diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Dentre tantas lições que Jesus nos deixou, a lição de ser um homem de oração sempre falou forte através das suas atitudes. Muitas pessoas prestaram muita atenção nos milagres que Jesus fez. Muitas pessoas creram em Jesus pela forma como ele ministrava cura às pessoas, trazia profecias. Mas uma das coisas que nos chama muita atenção e que deveria ter sido um dos pontos mais importantes dos exemplos que Jesus deixou foi a sua vida de oração. A forma como ele deixava seus afazeres e ia buscar um momento de intimidade com Deus. A forma como ele buscava o descanso para a sua alma, mediante a meditação, mediante o gozo da presença do Pai na sua vida, que ele tinha através das suas orações. E todas as vezes que Jesus tinha um embate espiritual, se nós que somos homens, lutamos e entendemos que a nossa luta, muitas vezes, ela acontece nos trâmites espirituais, nas esferas espirituais, e às vezes nos sentimos oprimidos espiritualmente, às vezes nos sentimos sobrecarregados, às vezes nos sentimos exaustos, mediante tantas lutas que nós enfrentamos. Imagina Jesus que enfrentou diretamente Satanás. Imagina Jesus que tinha por missão salvar toda a humanidade através de um gesto e pregar a palavra de Deus da maneira mais clara possível, através da sua vida, porque ele era o próprio Deus. E ele disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Dizendo para os seus discípulos que ele era a máxima e maior revelação de Deus. Então, a vida de oração que Jesus teve foi algo que realmente nos chama a atenção. E nesse texto que nós lemos aqui, ele diz que existem coisas que nós pedimos, que nós podemos alcançar, mas a maneira de pedirmos é pela oração. Ele diz que existem coisas que nós enfrentamos e não sabemos por que estamos enfrentando, mas que se nós tivermos uma vida de oração, o Espírito Santo vai nos mostrando, vai nos revelando. Jesus fala para os seus discípulos que o momento mais importante e que traz maior crescimento na vida do homem e da mulher são os momentos em que ele está ou que eles estão com Deus, diante de Deus, através da oração. Então o cristão precisa se motivar para uma vida de oração. Ele precisa buscar profundidade, ele precisa ter uma vida ativa de oração, ele precisa buscar uma oração que seja mais calorosa, ou seja, que trate as questões afetivas ou das afetividades que nós devemos nutrir isso e curtir no nosso relacionamento com Deus. E ele fala também sobre a questão da sabedoria, que deve ser aplicada nos momentos em que nós estamos orando, conversando com Deus. O que significa isso? Ser sábio diante das pessoas, talvez nós entendamos melhor, não é? Porque quando nós não usamos de sabedoria, muitas vezes as coisas acontecem de uma maneira ruim, que nos traz algum transtorno. E fazemos algumas decisões erradas, e às vezes levamos o outro a tomar algumas decisões erradas. Isso é falta de sabedoria. A Bíblia fala lá em Provérbios que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola, porém, a destrói com as suas próprias mãos. Então, sabedoria é algo que nós compreendemos bem a sua causa e o seu efeito. Mas
A sabedoria nas nossas orações. Por que será que nós devemos usar de sabedoria para falarmos com Deus? Será que Deus não é sábio o suficiente para entendermos aquilo que nós estamos falando? Sim, Deus é o dono de toda a sabedoria. O apóstolo Tiago disse: se alguém tem sede de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá com liberalidade. Mas nós devemos usar de sabedoria não por causa de Deus, mas por causa de nós mesmos, para que as nossas orações surtam um efeito positivo, não somente no campo espiritual, mas também no campo emocional da nossa vida. Ou seja, por que muitas pessoas se frustram com Deus, se esfriam na sua vida espiritual, abandonam muitas vezes o ministério, abandonam uma causa cristã, deixam de servir ao Senhor, porque pediram alguma coisa e não ouviram, nem ao menos um sinal, não ouviram uma resposta, não obtiveram o sim que desejavam obter. E às vezes até insistiram um pouco, mas desistiram. Então usar de sabedoria é importante para a vida do cristão, até mesmo nos momentos das suas orações. Porque é através das orações que nós temos um retorno daquilo que é de Deus para nós. Se orarmos de forma sábia, vamos compreender da maneira correta como Deus está nos tratando. Através de algumas respostas, por exemplo, o espera, que muitas pessoas não compreendem. Não compreendem quando Deus diz: espera, estou preparando. E a ansiedade que está nos corações das pessoas as impedem de entender uma palavra de Deus no sentido de esperar, de se preparar, ou de compreender que Deus também está preparando ou os corações de quem pede para receber, ou os corações daqueles que estão envolvidos naquilo que se pediu. Há tantos casos que nós pedimos a Deus coisas que integram outras pessoas, que envolvem outras pessoas na causa que nós ou pela qual nós estamos orando. Então não é só o nosso coração. Não se trata somente de coisas materiais. Muitas vezes as nossas orações cuidam de coisas sentimentais, tratam de pessoas, de seres humanos, a quem Deus deu o livre-arbítrio. E a Bíblia fala que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E esse convencimento lida com o livre-arbítrio de quem está sendo ou não convencido. E às vezes esse processo demora no coração de algumas pessoas, principalmente aquelas que têm um coração mais endurecido. O apóstolo Tiago, na sua carta, capítulo 4, no verso 2, ele dá um discernimento espiritual para nós hoje, acerca do porquê que às vezes nós não estamos recebendo o que pedimos, e por que deve ter sabedoria nos momentos em que nós oramos. Deve haver sabedoria. Ele diz assim, Tiago 4,12: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos próprios deleites. Tiago aborda aqui dois casos: o caso em que não se recebe porque também não se pede, e casos em que não se recebe porque se pede mal, se pede sem sabedoria, se pede sem um alvo específico, se pede a Deus em discordância com a sua vontade. E é nessa hora que nós, como seres humanos, cristãos, precisamos avaliar como está a nossa vontade, a qualidade daquilo que estamos pedindo a Deus. Você já parou para pensar sobre o que você pede? O quanto você pede? Aqui Tiago aborda estas coisas. Pedimos mal, e o objetivo pelo qual nós pedimos nem sempre passa pela vontade de Deus. Pedimos para os nossos próprios deleites. Não contemplamos o reino de Deus naquilo que nós pedimos. Há alguns exemplos de pedidos que Jesus atendeu. E nós olhamos na Bíblia, são muitos. Mas, por exemplo, a sogra de Pedro adoeceu, Jesus
caminhava com Pedro, Pedro caminhava com Jesus, e foi só ela adoecer. Pedro faz um pedido a Jesus: Senhor, minha sogra está doente. Prontamente Jesus foi até a casa da sogra de Pedro e a curou. Há outro momento na história de Jesus que ele estava caminhando para Jericó e um cego de nascença chamado Bartimeu descobriu que ele estava por passar e interpelou a caravana que acompanhava Jesus. Entrou multidão afora gritando: Jesus, filho de Davi, tem de compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E o fato dele dizer Jesus, filho de Davi, era uma declaração de que ele cria que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus, encarnado, feito homem, que havia de vir à humanidade para trazer salvação. Com uma única frase, em forma de petição, Bartimeu move o coração de Jesus em sua direção, e em meio a uma multidão, Jesus ouve a voz daquele homem cego, desprezado, que vivia à beira do caminho mendigando, e transforma a sua vida, atendendo sua oração. Bartimeu sai daquele encontro com Jesus curado. Olhamos para o exemplo de Zaqueu. Zaqueu não pediu, mas ele demonstrou com veemência aquilo que ele queria. Então, nos 3 casos que nós abordamos, Pedro pede pela sua sogra, nem precisa insistir, a intimidade que ele tinha com Jesus, o tempo que ele vivia com Jesus, fez com que Jesus rapidamente o atendesse. Fazia parte da trajetória de Jesus caminhar com Pedro, passar pela casa de Pedro. No caso do cego Bartimeu, ele teve que vencer uma multidão, ele teve que insistir. Não pediu uma única vez, não gritou uma única vez, não clamou uma única vez, foram muitas. Mas Jesus o atendeu. E Zaqueu não clamou, não pediu, não tinha uma enfermidade física, não tinha um problema financeiro, mas tinha necessidade de se encontrar com o Salvador. E simplesmente ao subir numa árvore para ver Jesus, o seu gesto tocou o coração de Jesus e fez com que Jesus fosse à sua casa. E lhe desse uma oportunidade dele manifestar a sua fé. E ele assim o fez. E pela manifestação da fé, sem pedir nada. Pelo contrário, o que Zaqueu fez foi dar. Ele falou: Senhor, eis que a partir de hoje eu vou vender tudo que tenho e vou dar metade para os pobres. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém porque ele era um cobrador de impostos, eu vou restituir 4 vezes mais para cada um. Ele não pediu nada a Jesus. E sabe o que Jesus lhe deu? Tudo. A salvação, a vida eterna. Jesus lhe deu a oportunidade de pensar no céu como uma realidade para a sua vida. Então, irmãos, a experiência da oração, ela às vezes acontece na nossa vida em 3 níveis. No nível em que nós pedimos, num segundo nível em que nós buscamos. E quando Jesus diz, verso 7, que nós lemos de Mateus 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Nós estamos vendo aqui 3 níveis, através dos quais as pessoas podem se dirigir a Jesus. Através dos quais as pessoas conseguem uma experiência de relacionamento com Jesus através da oração. Então o primeiro nível é o nível da petição. É o nível em que você pede. Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á. No segundo nível, é o nível em que nós buscamos, nos esforçamos, mostramos aquilo que nós queremos. Então ele diz, buscai e achareis. E um terceiro nível, um pouco mais profundo, mais complexo, até mesmo mais difícil, é o nível em que nós temos que bater. E aí subentende-se bater a alguma porta que está fechada. Por isso precisamos bater, e por estar fechada, Jesus disse, batei e abrir-se-vos-á. Portas, oportunidades, caminhos, acessos,
tudo aquilo que nós formos pedir a Deus que esteja envolvendo esse tipo de coisa, podemos entender que está neste terceiro nível de experiência que acontece nas orações. Então, o primeiro nível, e aí vamos fazer uma comparação que o próprio Jesus fez entre o relacionamento de um pai para com um filho que lhe pede, que lhe busca, e Deus, através de nós como filhos, que o buscamos para pedirmos algumas coisas. Nesse primeiro nível, o filho ainda está descobrindo aquilo que ele deseja. Então ele tem algum sentimento, ele tem vontades, ele tem desejos, mas é quando o cristão está naquela fase inicial da sua caminhada, não tem muito conhecimento da palavra, não tem muita experiência em seu relacionamento com Deus. Então, dada essa circunstância, ele quer se relacionar, muitas vezes aparecem algumas necessidades na sua vida, mas o que é essencial nesses momentos é aquele sentido em que ele se pede para que a vontade de Deus seja feita. Romanos 12, 2 diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E a palavra de Deus nos diz em vários outros textos que, se nós quisermos sermos felizes nas nossas petições, naquilo que pedimos a Deus, devemos fazer então segundo a vontade de Deus. E quando nós começamos a caminhada cristã, nós ainda não estamos tão amoldados. Por falta de conhecimento, por falta de relacionamento, não estamos ainda amoldados à vontade de Deus, ou seja, a nossa vontade ainda traz alguns reflexos da velha criatura, do velho homem. Normalmente com quem está começando a caminhada cristã, normalmente. Mas às vezes nós encontramos algumas pessoas que já estão caminhando uma caminhada cristã há muitos e muitos anos, mas ainda continuam com seus corações endurecidos, muitas vezes permitem ressuscitar a natureza carnal, pecaminosa do velho homem que deveria ter sido sepultada. Essas pessoas precisam ainda conhecer qual é a vontade do Pai. Então, ao pedir algo que se deseja, mas não tem tanta certeza quanto aquilo que se deseja, como sendo ou não vontade de Deus, como sendo ou não algo adequado aos princípios de Deus, então peça: Senhor, essa é a minha vontade, esse é o meu desejo, mas seja feita a tua vontade em primeiro lugar. Se o Senhor concordar com isso, então que eu receba. E muitas vezes, irmãos, eu tenho orado assim. Apesar disso ser uma característica para quem está começando a vida cristã. Há muitas coisas que nós permitimos tramitar na nossa vida. Há muitas situações que às vezes são tão inéditas na nossa vida, que nós precisamos ser humildes e recorrer à vontade do Pai. Senhor, é da tua vontade? Porque o meu desejo diz isso. Mas se isso é novo para mim. Se o Senhor não concordar com isso, então eu não quero. Mas se o Senhor concordar, que aconteça. No segundo nível, ele não fala mais em pedir, mas ele diz: nós devemos buscar. É quando o filho já sabe aquilo que ele deve pedir, no sentido que os seus desejos já estão amoldados aos desejos de Deus. Seu caráter já está bem parecido com o caráter de Jesus. Ele já matou aquela natureza carnal, humana, o velho homem. Então ele já sabe o que pedir. Mas ele precisa buscar, ele precisa perseverar. E aí nós temos como exemplo homens como Moisés. Há algumas orações de Moisés que nos chamam muita atenção. Principalmente aquela que ele já estava no meio da sua caminhada no deserto. Sabia o que Deus tinha designado para ele. Ele tinha que alcançar a terra prometida, e se Deus tinha dito que ele ia alcançar, é porque ele ia alcançar. Mas, irmãos,
às vezes a gente constrói uma história que é diferente daquela que foi real. A gente pensa que Deus foi lá, chamou Moisés no Monte Horebe, a sarça ardia, mas não se consumia, e heroicamente ele ouviu a voz de Deus, Deus estava chamando para ele lá salvar o seu povo, e ele então atendeu, deixou o rebanho do seu sogro, partiu e deu tudo certo. Ele teve oposições, mesmo depois de ver a mão de Deus agindo através da sua vida, mesmo depois de ver o mar vermelho se abrindo e o próprio povo ter passado, mesmo depois de terem visto as 10 pragas que foram lançadas lá no Egito, que eram manifestações sobrenaturais de Deus. Mesmo assim, algumas pessoas se levantaram em rebelião contra Moisés. Mesmo assim, quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei, e ficou lá 40 dias, 40 noites, se relacionando com Deus, chegou uma hora que Deus falou assim, olha, aquele povo seu está lá se rebelando contra mim. O povo não suportou estar sem a presença do líder e eles quiseram fazer um bezerro de ouro para eles adorarem ao Deus que eles pudessem ver. Entraram em crise, porque Deus era Deus invisível. Os outros povos tinham um Deus visível. Por exemplo, os filisteus tinham o Deus Dagon. Era uma estátua. Então eles queriam um Deus que acompanhasse visivelmente, mesmo sabendo que não era um Deus. Ou seja, estavam querendo enganar-se a si mesmo. Então alguns chamaram Arão, que era o segundo homem, irmão de Moisés, o segundo homem de liderança. E Arão foi fraco na fé, fraco na liderança, e cedeu aos desejos carnais daquelas pessoas, e juntaram ouro, fizeram um bezerro de ouro. Naquele momento, deu vontade em Moisés de desistir. Assim como na nossa vida hoje, às vezes nós temos vontade de desistir. Às vezes nós lutamos tanto por uma pessoa, oramos tanto por ela, e ela vai caminhando, às vezes a passos curtos, e de repente aquela pessoa escorrega, cai, e a gente vê, puxa vida, tanto tempo investido, para nada. O sentimento que vem à nossa mente, sentimento carnal. Uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então nós não podemos desistir de ninguém. Amém? Mas às vezes nós pensamos desistir. Sabe o que Moisés fez? Ele orou a Deus de uma forma diferente naquele dia. Senhor, olha, se o Senhor não continuar caminhando comigo, se o Senhor não me der certeza de que o Senhor está comigo, eu prefiro ficar paradinho aqui onde eu estou. Não quero me expor mais, não quero arriscar mais, eu quero ter a certeza de que o Senhor está comigo. Irmão, chega uma hora na vida do homem que é só a presença de Deus que lhe traz sustentação para a caminhada. É por isso que muitas pessoas entram em depressão, até cristãos também se deprimem. Mas o poder de Deus, irmãos, é tão grande que mediante uma oração de um coração aberto, humilde, que reconhece que é a presença de Deus que faz valer a pena, que faz tudo valer a pena, o Senhor se manifesta e levanta este homem, levanta esta mulher, Ele faz acreditar novamente na vida, Ele faz acreditar novamente nos planos do Senhor, Ele faz acreditar novamente nas pessoas, por mais difíceis que elas sejam. Mas esse homem comprometido com Deus, essa mulher comprometida com Deus, em oração, vai conseguir vitória em nome de Jesus. Nesse segundo nível, então, essa pessoa tem que buscar, esse cristão tem que buscar, porque se ele está orando pela conversão do esposo, ou pela conversão da esposa, isso já é vontade de Deus, ele já sabe. Eu não preciso mais perguntar, Senhor, eu gostaria que a minha esposa se convertesse, mas seja feita a tua vontade. Irmãos, a vontade de Deus é que todos se convertam. Senhor, eu estou pedindo para o meu vizinho na igreja comigo. Mas se for... Não é mais perguntar se isso é da vontade de Deus. Você já sabe que isso é da vontade de Deus. Agora você tem que se esforçar, buscar, para que isso venha a acontecer. Você tem que perseverar. Então a oração nesse segundo nível, ela é assim: Senhor, dá-me forças para continuar.
Senhor, não me deixe desanimar. Não me deixe desviar dos teus planos para a minha vida. Senhor, não me deixe desistir. Por isso que Jesus disse: buscai e achareis. É nessa hora que o cristão precisa perceber que o seu esforço pessoal pela busca vai se traduzir numa vitória, numa conquista para a sua vida. E no terceiro nível, quando Jesus disse: batei e abrir-se-vos-á. Nós imaginamos que, como filhos, às vezes nós até chegamos até a porta, ou até uma porta, mas aquela porta está fechada. Encontramos uma porta fechada. E quando nós encontramos uma porta fechada, a oração que nós devemos fazer é uma oração ou de quebra de maldição, ou uma oração de libertação, ou uma oração que venha transpor barreiras. É uma oração mais profunda. É uma oração que exige mais fé. E nós devemos demonstrar nesse nível um esforço espiritual muito grande. Eu quero citar um exemplo clássico para os irmãos. Os discípulos de Jesus tentaram expulsar um demônio de um garoto. E o pai estava aflito. Levou aquele menino possesso. Para os discípulos de Jesus, eles não conseguiram. E Jesus veio logo depois, então o pai levou para Jesus, e aí, então o garoto foi liberto. E depois os discípulos perguntaram para Jesus: por que nós não conseguimos? Sabe o que Jesus falou? Esta casta só se expulsa com jejum e oração. Não que era uma receita, como algumas pessoas pensam: eu vou ter que enfrentar um demônio, então eu tenho que jejuar hoje de manhã para enfrentar ele hoje à tarde. Não é assim. Jesus estava mostrando que eles estavam tão preocupados com tantas coisas banais, como, por exemplo, quem haveria de ser o maior no reino dos céus. Esta era uma discussão que estava fomentando o diálogo entre eles. E Jesus está dizendo: olha, por isso vocês não conseguem enfrentar uma situação como essa. Vocês precisam se aplicar às práticas de comunhão com Deus. Por isso ele fala jejum e oração. Porque o jejum aumenta a nossa comunhão com o Senhor. O jejum não pode ser olhado em forma de sacrifício. Todo sacrifício já foi abolido da parte de Deus através de Jesus. Se nós hoje fôssemos fazer um sacrifício para conseguir alguma coisa diante de Deus ou com Deus, por causa desse sacrifício, sabe o que nós estaríamos dizendo para Deus? Que o sacrifício que Jesus fez na cruz não é suficiente para nos agraciar. Agora, quando eu faço um jejum, não no sentido de sacrifício, mas no sentido de me abster das coisas materiais, físicas, para que nesses momentos em que o meu organismo venha a necessitar, ou a minha mente venha a me solicitar, eu possa lembrar daquilo que eu tenho diante de Deus como um pacto, como uma aliança, como um propósito. Aí sim, a minha comunhão com Deus será aumentada, tanto em tempo, em quantidade de tempo, como em qualidade. E é por isso que Jesus falou: discípulos, vocês precisam aumentar o tempo de comunhão com Deus. Jesus dava exemplo. Jesus orava muito, Jesus jejuava. E os discípulos nem tanto. Os discípulos nem tanto. E certa vez eles foram inquiridos por conta dos discípulos de João Batista. Por que os discípulos de João Batista jejuavam e os discípulos de Jesus não jejuavam? E aí Jesus falou para eles: olha, é porque eu estou com eles. Agora, depois que eu sair, depois que eu for, não estiver mais com eles fisicamente, aí eles vão ter que ver, eles vão ver a necessidade do jejum. Porque se o próprio Deus caminhava com eles, não haveria outra forma de demonstrar maior comunhão. Jesus já estava com eles. Agora, será que para eles estar com Jesus fisicamente significava estar em sintonia com Jesus espiritualmente? E por isso não conseguiram
vencer aquela casta de demônios que estavam naquele garoto. Então nós precisamos olhar para esse terceiro nível de experiência através da oração com Deus. E ver que às vezes nós não estamos batendo nas portas que estão fechadas para nós. E Jesus diz: batei e abrir-se-vos-á. Quantas portas, irmãos, nós encontramos fechadas muitas vezes? Portas a nível de emprego, por exemplo. Portas que se fecham no casamento. Portas que se fecham a nível de relacionamentos. E nós precisamos bater, insistir, mostrar a nossa fé, mas sempre focados na pessoa de Jesus, porque é por meio dele e só por ele. A Bíblia diz que porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6, tem um texto que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que nele crê, creia também que ele é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Então, a demonstração de fé, ela está envolvida nesse processo de relacionamento com Deus. Não que Deus não conheça a minha fé, Deus já sabe qual é a fé que eu tenho, a fé que você tem. Mas eu preciso colocar em exercício essa fé no meu relacionamento com Ele. O nosso relacionamento com Deus, ele está no nível da nossa fé. O nível de profundidade do nosso relacionamento com Deus está no nível da nossa fé. Por isso que Jesus falou para alguns dos seus discípulos muitas vezes: homens de pouca fé. E não foi uma, nem duas, nem três. Jesus reclamou da falta de fé daquelas pessoas. Eu preciso entender isso. Talvez hoje eu esteja passando por um momento de pouca fé, de escassez de fé. Não que eu não tenha nenhuma fé, eu tenho fé, mas talvez a minha fé não esteja sendo suficiente para abrir uma porta que se está fechada para mim. Mas é por meio da fé que Jesus vai abrir essas portas. E a Bíblia diz que a porta que Jesus abre, ninguém fecha, e a porta que Ele fecha, ninguém abre. Talvez a porta que você abriu, o diabo fechou. Mas foi você quem abriu. Talvez a porta que você fechou, o diabo abriu, mas foi você. Sabe o que nós aprendemos? Sozinhos nós não somos ninguém, não somos nada, irmãos. Se Jesus não estiver conosco, nós vamos perder todas. Mas se Jesus estiver ao nosso lado, pela fé, firmes, fortes, nós venceremos todas as circunstâncias adversas da nossa vida. Amém? Não há barreiras que poderão vencer ou conter o servo de Deus, que tem consciência do seu chamado, que sabe a sua missão, que conhece a vontade do Pai, que já está envolvido com a causa e a vontade do Pai. Nesse terceiro nível, irmãos, a única coisa que pode acontecer é a oposição do maligno, ou seja, tentar fechar portas, ou tentar abrir portas escusas. Mas com fé, pela fé, você vai vencer. Amém? Então esses 3 níveis de experiência de oração também mostram para a gente que há 3 tipos de bênçãos. Eu queria falar um pouco sobre isso. Existem algumas bênçãos que nós devemos pedir, existem algumas bênçãos que nós devemos buscar, e existem algumas bênçãos pelas quais nós devemos nos esforçar e bater. Bater numa porta para que se abra. Aquelas que nós devemos pedir: a bênção do perdão, a bênção da cura, a bênção do socorro numa hora da angústia, a bênção do sustento numa hora de escassez. Isso aí está no primeiro nível de relacionamento com Deus, porque todo mundo passa por situações assim. Necessidade de um socorro. Todo mundo precisa enxergar que o seu sustento vem de Deus.
Todo mundo que passa por uma enfermidade, e todos passam nessa vida aqui por alguma enfermidade, umas mais graves, outras menos, mas todo mundo passa. E nós devemos pedir a Deus pela bênção da cura dessas enfermidades, mas pedir com fé e esperando que de Deus vamos receber. Sabe por quê? Porque muitas pessoas pedem e esquecem que pedem. E recebem, e por se esquecerem que pediram, não acreditam a Deus o mérito da graça que receberam. E por isso, ficam somente com a graça recebida. Não aumentam a fé, que poderia ter sido aumentada mediante esse retorno que Deus dá. Precisamos buscar. Alguns tipos de bênçãos são buscadas. Por exemplo, a santificação. Não adianta você orar e dizer assim: Senhor, santifica meu ser. Se na primeira oportunidade de pecado você vai pecar. Senhor, dá-me mais poder espiritual. Se na hora que você é convocado, chamado para uma reunião de oração, você não vai. Dá-me mais poder, Senhor, mas se tem um trabalho de evangelismo, você não vai. Então, não é para se pedir, é para buscar. Se você quer poder espiritual, você tem que ir, você tem que fazer, você tem que se envolver. Poder espiritual, santificação, crescimento espiritual. Como é que você vai crescer espiritualmente se você não estudar a palavra? Então não adianta dizer: Senhor, me faça crescer espiritualmente, eu quero ser um homem de uma fé grande. Se você não exercitar a leitura da palavra, se a própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você pode orar e dizer: Senhor, dá-me dons espirituais. Mas se você não buscar os dons, você não vai receber. E por último, irmãos, existem aquelas bênçãos pelas quais nós precisamos lutar, bater, para que portas venham a se abrir. A bênção da libertação de uma vida cativa. A bênção da conversão de uma pessoa que ainda não foi salva por Jesus. Esse tipo de bênção, nós não só devemos pedir, como devemos buscar, mas devemos bater. São portas que estão fechadas. Portas de alguns corações, por exemplo. Eu fico imaginando assim, como que deve ser dolorido para uma mãe cujo filho ainda não se converteu, não aceitou Jesus. E ela sabe que a eternidade existe, é uma realidade. E ela olha para o seu filho e ele diz ainda que não se entregou para Jesus, que não crê em Jesus como seu Salvador. Qual é o desespero no coração de uma mãe desse tipo? Ela precisa não só mais pedir, porque Deus quer que o seu filho se converta. Ela não precisa mais tanto buscar, ela precisa agora é bater, esmurrar esta porta, a porta do coração do seu filho, para que ela possa se abrir para a entrada do Evangelho, para a entrada de Jesus, para que salvação venha. Então, irmãos, nós precisamos e devemos nos envolver mais com as nossas orações, porque através das nossas orações nós vamos nos envolver mais com Deus, mais com Jesus. E às vezes nós não entendemos por que a nossa oração não está sendo atendida, está faltando sabedoria da nossa parte, está faltando maturidade espiritual. Às vezes nós não conseguimos entender a resposta de Deus. Ele está dizendo: espera, porque eu estou preparando a tua bênção, a tua resposta. Nós não entendemos por quê. Porque o nosso ouvido espiritual não está bem preparado. A ansiedade está maior do que a nossa fé. Nós precisamos exercitar a nossa fé. E por que, irmãos, que às vezes aquilo que nós estamos pedindo, Deus ainda não nos concedeu?
precisamos preparar o nosso coração para receber. Então eu preciso crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus, para que as minhas orações possam ser feitas segundo a vontade dEle, para que as minhas orações possam ser feitas com sabedoria. Jesus disse lá em João capítulo 14, verso 14, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Sabe o que isso significa? Não é só que o nome de Jesus é poderoso e é nome sobre todo nome. Isso é uma verdade e eu preciso crer. Mas quando você está dizendo que você está pedindo em nome de Jesus, você está usando o nome de Jesus como avalista daquilo que você está pedindo. É como se você estivesse dizendo no reino espiritual que você tem o aval de Jesus. É o nome dele que está endossando as tuas palavras. E ele diz, tudo aquilo que pedirdes em meu nome, eu o farei. Jesus não vai fazer nada que ele não concorde. O que ele está dizendo é que nós temos que ter tanta intimidade com ele, a ponto de que aquilo que nós falarmos já venha denotar o aval do seu nome. 1 João 5,14, o apóstolo João diz, e esta é a confiança que nós temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, queridos, o que nós precisamos conhecer, resumindo, é a vontade do Pai. E o que nós precisamos fazer é nos aplicar no conhecimento e na experiência através da intimidade com o nosso Senhor. E aquilo que nós pedirmos, aquilo que nós buscarmos e aquilo sobre o qual nós batermos, será atendido, será alcançado e será aberto em nome de Jesus. Amém?